E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Meu nome é Launelli e na aula de hoje nós iremos resolver uma questão da banca FCC, que foi aplicada no ano de 2019 na Câmara de Fortaleza, Ceará. Então vamos ver o que essa questão nos diz. Olha, é que a gente tem um perfil. Nesse perfil aqui em cima a gente tem 2 metros de areia siltosa, 1 metro de areia fina. Aí, essa região aqui da areia fina está abaixo do nível d'água, o nível d'água é representado aqui por NA, e essa parte aqui está acima do nível d'água, tudo bem? E aqui embaixo, a partir de 4 metros até 10 metros, nós temos uma argila mole verde. Então, aqui na lateral, o exercício nos deu os dados da questão, peso específico de areia fina e assim sucessivamente. Eu não vou me ater a todos os dados, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E aí, o que essa questão nos pergunta? Ela quer saber o seguinte: a camada compressível, a argila mole verde, após a sobrecarga devido à construção do aterro, ela vai ser o quê? Pré-adensada, com OCR igual a 0,65, normalmente adensada. Então, o que ela quer saber? Ela quer saber se ela vai ser se ela está em processo de adensamento, se ela é pré-adensada, se ela é normalmente adensada, e ela quer saber o OCR. Então, você percebe que essa é uma questão difícil. Difícil pelo quê, Launelli? Ela é uma questão difícil de fazer? Não, difícil de fazer ela não é. Mas ela tem um conhecimento que nem sempre a gente vai para a prova carregando esse conhecimento na nossa cabeça. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que é muito importante é a gente identificar o que seria o pré-adensamento do solo. Para isso, a gente tem um gráficozinho que daria para a gente ver mais ou menos como é que se aplica isso. Quando a gente tem um solo, vamos imaginar aqui que nós temos aqui um solo. E aí, em algum momento desse solo, vamos imaginar que tenha sido aplicada essa tensão aqui. Essa tensão que a gente pode chamar de tensão VM, que seria a tensão de pré-adensamento, tudo bem? Ok. Essa tensão tinha sido aplicada, mas em algum momento essa tensão ela foi retirada. Então, o que acontece? Enquanto essa tensão estava sendo aplicada no solo, esse solo ele passou por um fenômeno chamado adensamento. Adensamento. O que é adensamento, Launelli? É o seguinte: quando a gente tem um solo, esse solo ele tem pequenos buraquinhos nele, mesmo que você não esteja vendo. Parte desses buraquinhos ele tá cheio de ar. Já parte desse buraco ele tá cheio de água. Tudo bem? Ok. Então, quando você aplica uma tensão sobre o solo, esses buraquinhos que estão cheios de ar, eles se comprimem naquele momento e eles já desaparecem. Então, o solo ela dá uma baixada, assim, quando você comprime esses buraquinhos cheios de ar. Mas quando você tem esses poros, né, que a gente chama, que estão cheios de água, para o solo ele conseguir ser comprimido, o que vai ter que acontecer com essa água? Ela vai ter que sair. Porque a água ela é incompressível, então não tem como você comprimir a água. Então, se você quiser comprimir o solo que está encharcado de água, essa força que você vai aplicar tem que ser suficiente para essa água sair. Esse processo dessa água sair a gente chama de adensamento. Adensamento. Tudo bem. Ok. Só que aí, Launelli, o que acontece? O que isso tem a ver com a nossa situação? Tem a ver o seguinte: você aplicou essa tensão e aconteceu um adensamento do solo. Aqui vem. Você aplicou mas aí, em algum momento essa tensão ela desapareceu e aí o solo ele ficou sem tensão nenhuma. Tá. Só que o que acontece é que após você retirar essa tensão, apesar de você ter retirado essa tensão do solo, já que ela foi aplicada em algum momento da história desse solo, ele vai se comportar de outra forma. Como assim? Aqui você não tá tendo mais. Aqui seria a tensão, essa tensão VM que foi aplicada. Quando o solo está nessa região com uma tensão menor do que a tensão efetiva de pré-adensamento, você percebe que o solo, para cada força que você aplica nele,
ele tem um deslocamento, ó, pequeno. Agora, quando você aplica nesse solo uma tensão superior a essa tensão efetiva de pré-adensamento, ou seja, uma tensão que nunca foi aplicada nesse solo, uma tensão maior do que a máxima tensão que esse solo já foi submetido na sua história, você percebe, olha, que ele tem um deslocamento muito maior. Tá vendo? Então, é importante a gente saber se o solo está nessa região aqui, que seria a região de recompressão. Por que recompressão? Porque ele já teve um processo de compressão com essa tensão em algum momento e agora ele está sendo só recomprimido, né? Um trecho de recompressão. Ou esse trecho aqui, que a gente chama de trecho de compressão virgem. Por quê? Porque a gente nunca aplicou uma tensão tão grande quanto essa na série histórica desse solo, tudo bem? Esse pré-adensamento, pessoal, ele pode ter acontecido por vários motivos. Pode ser um pré-carregamento geológico ou antrópico, né? Antrópico quer dizer foi feito pelo homem, uma variação por rebaixamento do nível de água, uma geração de sucção por ressecamento ou capilaridade, uma cimentação. Ou seja, existem várias causas de ter surgido essa tensão aqui na série histórica dela, tudo bem? Ok, só que aí, pra gente saber se a tensão que a gente está aplicando, ela é uma tensão que está nesse trecho, se ela está nesse ponto ou se ela está nesse ponto, a gente tem uma grandeza que a gente chama de OCR. Aí, OCR, quando é igual a 1, é um solo normalmente adensado. Um OCR maior que 1 é um solo pré-adensado. E OCR menor que 1 é um solo em adensamento. Como é que funciona isso? O OCR, ela vai ser igual à tensão que você está aplicando sobre a tensão VM, que foi a máxima tensão aplicada. Então, percebe, se isso aqui deu 1, essa divisão deu 1, quer dizer que a tensão que você está aplicando é exatamente essa tensão efetiva de pré-adensamento, que a gente chama do solo normalmente adensado. Já se esse OCR for maior que 1, desculpa, eu inverti, é o VM aqui em cima e a tensão A aqui. Bora aqui na frente que eu fiz direitinho, que aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui. Você tem aqui o OCR, o OCR é igual a tensão efetiva de pré-adensamento dividido pela tensão efetiva que está sendo aplicada naquele solo. E aí, por exemplo, se a sua tensão efetiva ela é menor que essa tensão de pré-adensamento, você vai encontrar um valor maior que 1. Então, esse solo, ele é pré-adensado, ou seja, em algum momento ele já passou por um processo de adensamento. Ele é um solo que ele é pré-adensado, em algum momento ele já passou por esse adensamento. E se seu OCR for menor que 1, quer dizer que você está nesse trecho aqui, ou seja, você está aplicando uma tensão que é maior do que a tensão efetiva de pré-adensamento. Então, esse é um solo em adensamento, tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Então, dito isso, gente, nós podemos agora fazer o cálculo aqui de qual seria o OCR desse solo e assim descobrir se ele está em adensamento ou não, tá? Primeira coisa que a gente vai calcular é a tensão que está sendo aplicada nesse solo. A tensão é o peso próprio do solo, né, vezes o H, que é a profundidade desse solo em relação à superfície. Aqui, no cálculo da tensão total, a primeira coisa que a gente fez foi somar aqui 100 kPa. E da onde você tirou esse 100 kPa, né? Ele é o seguinte, ele disse aqui, cadê? Ele disse aqui nesse trecho que você já tem uma carga atuando nesse solo de 100 kPa. Então, esse 100 kPa surgiu daí. Depois desse 100 kPa, o próximo passo vai ser a gente contar essa parte aqui da areia siltosa. Essa parte da areia siltosa, ele disse que o peso específico dele é 16. Então, eu vou multiplicar 16 por essa profundidade que é 2. O próximo passo, eu tenho aqui 17, que é o peso próprio desse trecho, e aqui eu tenho uma profundidade de 1 metro. Então, vai ser 17 vezes 1 metro. Finalmente, a gente tem 18
E aqui nós temos a profundidade de 1 metro, então vai ser 18 vezes 1 metro. E finalmente nós vamos ter o último solo, que é 19 kN por metro cúbico. Deixa eu só desligar a internet aqui. Você vai ter 19 kN por metro cúbico vezes 3, que é a profundidade do ponto que a gente está analisando, tudo bem? Ok. Então, dito isso, pessoal, nós vamos encontrar aqui que a tensão atuante nesse solo é 224 kN por metro quadrado. Essa é a tensão total que está sendo aplicada nisso. Só que essa tensão total não é a tensão que a gente utiliza para calcular o OCR. Caso você fizesse agora o cálculo com essa tensão total, provavelmente ia ter uma alternativa que ia estar considerando essa tensão total. Mas antes, a gente vai ter que pensar na tensão neutra, para a gente encontrar a tensão efetiva. A tensão neutra é a tensão provocada pela água. Aqui, o ponto onde ele pediu para a gente analisar, ele está aqui numa profundidade aqui, ó, de menos 7 metros. Então, essa parte aqui, nós teríamos 3 metros de profundidade. E aqui, 1 metro. O nível de água total, até o ponto que eu estou analisando, é daqui dessa linha, que tem o nível da água, até aqui, que é esse ponto. Então, somando 1 metro com 3 metros, é 4 metros. Então, vai ser igual ao quê? 4 metros vezes 10 kN por metro cúbico, que é a tensão efetiva da água. Quando a gente tem, gente, a tensão total e a tensão provocada, a tensão neutra, para você encontrar a tensão efetiva, basta subtrair um pelo outro. E nós vamos encontrar 184 kN por metro cúbico. Então, agora, a gente já tem essa tensão aqui, que seria a tensão efetiva. E ele já tinha falado aqui no nosso enunciado, que a tensão de pré-adensamento, olha de quanto que era, 138 kPa. Então, basta a gente dividir um pelo outro. A máxima tensão que esse solo já tinha sido submetido era 138. Essa era a tensão de pré-adensamento histórica dela. E agora nós temos sobre ela uma tensão de 184. Então, pensa, mesmo sem fazer os cálculos, a gente sabe que a tensão que está sendo aplicada agora nesse solo, essa tensão que está sendo aplicada agora nesse solo, aqui ó, 184, é maior que a máxima tensão que já tinha aplicado sobre ele, que era 134. Esse trecho aqui, daqui para frente, a gente chama de solo em adensamento. Tudo bem? Então, a gente já sabe que vai ter um solo em adensamento, então a gente já sabe que a resposta tem que ser um OCR menor que 1. Bora ver se deu? Vai ser 138 dividido por 184, que deu 0,75. Dito isso, a gente pode vir aqui nas alternativas e ver qual que se aplica melhor. Ela foi pré-adensada? Vamos ver aqui, ó. Pré-adensada é quando o OCR é maior que 1. Solo em adensamento é o OCR menor que 1. Vamos ver. Ela é um solo pré-adensada? Não. Pré-adensada não. Em adensamento. Ela é em adensamento. Normalmente adensada? Não, normalmente adensada não. Então, você vê que ele já facilitou a nossa vida. O nosso solo é um solo em adensamento. Você tem uma tensão aplicada nela que é maior do que a máxima histórica que já teve sobre ele. E esse valor é igual a 0,75, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Caso vocês gostem de conteúdo, se inscrevam no meu canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.